Olá, amigos. Estamos aqui compartilhando pela tecnologia esse encontro, em que a gente pretende conversar um pouco sobre os desafios existenciais e os recursos que a gente tem, para o enfrentamento desses desafios. Com certeza, a gente tem como referência os princípios básicos da doutrina espírita, né? Os ensinos do grande mestre Jesus, né? Nosso maior mestre, e também duas obras de Joana de Ângeles, que é Conflitos Existenciais e Vida, Desafios e Soluções. Então, nesses dois livros, Joana vai trazer para nós uma abordagem dessas nossas questões e também das ferramentas que a gente tem. Mas antes de começar, eu vou abrir aqui um textinho, tá? Para a gente ler e poder fazer a nossa prece, tá? Vamos lá. Esse textinho que eu vou ler aqui está na abertura do livro Conflitos Existenciais. Só um trechinho, porque a abertura é longa, né? Mas já vai dar para a gente ficar no clima, ok? Diz Joana assim: a marcha do progresso é inexorável, pode ser perturbada ou dificultada, nunca, porém, ficar retida em inconveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu processo. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sobre injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. De origem divina, experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germen até atingir a felicidade que lhe está destinada. Então, vamos agora mentalizar a espiritualidade amiga, nosso irmão tão querido, Chico Xavier, toda essa pleiade, né, de ajuda que nos envolve nesses momentos em que nos dedicamos à espiritualidade e à prece. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos a fim de iniciarmos alguns momentos de conversa em torno de ideias que possam nos auxiliar a trazer para o nosso dia a dia os teus ensinamentos, que se destinam à nossa saúde e à nossa felicidade. Que possamos contar com a assistência dos espíritos amigos, nosso anjo guardião, e, sobretudo, em nome de Deus, nós possamos, de nossa parte, declarar iniciado o nosso estudo na manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá conversar sobre alguns desafios, né? Que são listados nesse livro Conflitos Existenciais. A gente vai conversando de acordo com o nosso tempo, sabendo que não vamos tratar de todos, né? Mas quem quiser aprofundar, os livros estão aí, e cada um vai lá correr atrás daquilo que imagina ser a sua necessidade maior, né? Então, o primeiro desafio são os nossos comportamentos de fuga, né? É, Quando a gente está diante de algo que, de alguma forma, nos faz sentir ameaçados de alguma coisa, ameaçados não do ponto de vista da integridade física, porque aí, nesse caso, muitas vezes a solução é fugir mesmo, né?
mas aquelas coisas que ameaçam a nossa estabilidade emocional, que ameaçam as mudanças que acontecem, afinal de contas, na vida de todas as pessoas, mudanças que a gente não quer que aconteçam. Os nossos próprios estados íntimos, às vezes, se tornam muito desconfortáveis e a gente, ao invés de procurar um aprendizado, um enfrentamento, a gente lança a mão de fugas psicológicas, né? Então, essas fugas, elas nem sempre são identificadas facilmente, a gente vai apenas mencionar algumas, né? Que são as mais utilizadas, sendo que, quando alcança um nível de doença, de patologia, a gente precisa de ajuda profissional, né? Falando de um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Mas isso quando realmente já passou de um limite em que a criatura pode, pelo processo de autoconhecimento, de autoobservação, do pensar simplesmente como estou me sentindo hoje, como estou respondendo aos desafios da vida, como estou encarando o mundo à minha volta e como eu me observo no dia a dia, buscando aliviar esses incômodos. Porque, assim, se não for incômodo, a gente não se põe a caminho, a gente não sai do lugar. Os incômodos, as dores, os sofrimentos têm sido a grande mola propulsora dos progressos da medicina, da própria tecnologia, das coisas que nos dão conforto, que nos defendem das intempéries, da natureza, que nos dão uma segurança dentro do ambiente, né, em que a gente vive. Então, assim, o que é muito comum hoje em dia, que está sendo muito falado, que está sendo muito alertado, né? É a questão do uso das chamadas redes sociais. Então, conversar com o outro, conversar com o familiar, conversar com os colegas de trabalho, conversar diretamente pode ser desafiador, pode não dar os resultados que a gente deseja, porque o outro é um outro universo, é um ser dotado de livre-arbítrio, tem as suas próprias emoções e questões, e nada o obriga a responder aquilo que a gente coloca na relação da maneira que a gente espera, né? Então, conversar, dialogar de forma proveitosa traz benefícios assim inestimáveis, porque nesse processo a gente percebe que a maneira como a gente costuma se comunicar pode não ser a melhor, a gente vai treinando se aproximar de maneira mais suave e mais eficaz do coração do outro. Também a gente vai fazendo aquele exercício de tem uma pessoa, uma criaturinha querendo participar aqui. A gente vai se aproximando do exercício da escuta, né, que a gente é sempre muito competente para falar, falar, reclamar, 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 mas nem sempre tem muita habilidade para ouvir como se deve. Então, essa comunicação real, essa comunicação que conta, essa comunicação que pode produzir resultado na minha vida, no meu crescimento, na minha evolução, elas não são confortáveis, elas não são fáceis, elas não são coniventes com
os nossos vícios morais, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Se a gente coloca isso na comunicação, ela simplesmente não dá resultado positivo, né? E aí, o que é muito fácil? O que é muito mais confortável? As ditas redes sociais. Então, ali eu posto o que vai me projetar no mundo como uma pessoa feliz, bem resolvida, eu posto pensamentos superiores como se fossem meus, eu coloco belas imagens, como se no mundo só existissem belas imagens, e as pessoas vão ficando, né, horas e horas e horas, né? Quando a gente recebe aquele inventáriozinho da rede, né, que a gente usa, olha, essa semana você ficou tantas horas, meu Deus do céu, não é possível. Então, hoje o uso da tecnologia e das redes sociais, que não são mais em si mesmas, elas são neutras, né? O uso que se faz é que pode ser positivo ou negativo. Então, quem é que vai dizer para mim que eu estou fugindo da vida real, fugindo dos relacionamentos reais, para as redes sociais? Quem vai dizer isso para mim, né? Provavelmente, se alguém disser isso para mim, eu não vou nem escutar. Sou eu mesmo, através de um trabalho de autoconhecimento. Como muita gente sabe, eu tenho um grupo terapêutico, né? Que divulga um método de autocura, também baseado em Joana de Ângeles, né? E esse método nos propõe, com muita ênfase, o autoconhecimento, para que eu possa estar eu mesmo atento aos meus sentimentos e às minhas emoções. Então, eu preciso eu mesmo chegar a essa conclusão. Será que é a melhor coisa a fazer quando eu estou ao lado do familiar, quando eu estou ao lado dos amigos? A gente, né, fala tanto, né, dos outros que fazem isso, mas será que eu faço isso? Será que eu estou numa refeição, eu olhando o meu celular e o meu companheiro, companheira, olhando dele, conversando com pessoas ausentes, como se não se estivéssemos sozinhos fisicamente, né? Então, o uso das redes sociais, das chamadas redes de streaming, né? Em que a gente é capturado pelas histórias, né? Muito bem apresentadas e construídas, e fica maratonando, né? A busca constante por distração, né? Por fuga de si mesmo, está impedindo que eu olhe de maneira adulta, madura, positiva para as circunstâncias mais importantes da minha vida, minha saúde, meus relacionamentos, meu trabalho, e faça mudanças no sentido da saúde. Porque, se por um lado as fugas me dão um alívio, me dão uma ausência dos problemas, não resolve nada. Os problemas continuam ali, os conflitos continuam ali, né? Então, uma das causas psicológicas de fuga é a recusa, ou o medo, ou a insegurança, ou o desânimo, ou até situações já patológicas, como ansiedade, depressão, e aí eu fujo, por exemplo, para as redes sociais. Mas o nosso repertório, nesse sentido, é bastante vasto, né? Então, eu posso fugir para a comida, né? Eu posso fugir para a bebida, para as drogas, e eu posso fugir também para a doença. Então, como é que se foge para a doença? Não é fingindo que está doente. Joana de Ângeles tem vários mestres dentro da ciência da psicologia,
mas o principal, pela terminologia que ela emprega, ego, self, si mesmo, arquétipo, é Carl Gustav Jung. E Jung tem umas frases que eu digo que é frase de almanaque, né? Se você não olhar para o que tem, não tornar consciente o que está no inconsciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Então, como é que eu torno consciente o que está no inconsciente? Desenvolvendo habilidades de conversar comigo mesmo. A gente tem uma ajuda muito competente nesse sentido, que a gente fala que é a hashtag Agostinho 919A, né? A resposta de Santo Agostinho sobre o autoconhecimento, em que ele propõe que a gente observe o nosso dia, observe o que você fez durante o dia, não para se sentir culpado, que isso aí já é um outro conflito à parte, muito importante por si mesmo, que é a culpa, né? Não para isso, mas para você poder pensar, caramba, por que eu estou ficando o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nos podcasts, porque eu estou ficando o dia inteiro, né, nesse mundo virtual, quando há tanta coisa para eu fazer no mundo real. Quando há tantas pessoas com quem eu preciso conversar, conhecer, conviver, quando há tantas coisas para serem aprendidas, pelos livros, ok, mas também pela prática das virtudes. O que está fazendo com que eu faça isso? Porque o que tem na minha vida dita real, o que tem na minha vida dita real que me faz ficar o dia inteiro de titi, manda cartãozinho, manda bom dia, boa tarde, boa noite, manda florzinha, manda vídeo. Às vezes a gente compartilha vídeos, né, instrutivos como esse daqui, espero que seja bastante compartilhado. A gente não está demonizando a coisa de jeito nenhum. É uma observação estritamente pessoal. Eu vou saber se estou tendo certos comportamentos por querer fugir do enfrentamento das situações reais, da convivência real, dos desafios reais da minha existência, né? E uma vez feito isso, eu mesmo, não é, posso pensar estabelecer para mim regras, estar vigilante, como disse Jesus, orai e vigiai, ir aos poucos retomando ritmos de convivência real, presencial, mais saudável, né? Por falar em presencial, claro que essa possibilidade da gente estar estudando, compartilhando doutrina espírita virtualmente, veio para ficar, o alcance é bastante interessante, é uma coisa que tem uma permanência, pode ser acessado a qualquer momento, mas as casas espíritas estão esperando seus médiums, seus instrutores, seus passistas, seus trabalhadores, seu voluntariado, não para a glória da Casa Espírita, mas para a continuidade do nosso processo de evolução através do estudo e do trabalho que a Casa Espírita nos oferece, além da maravilha que é a convivência, né? Então, essa semana eu tive a oportunidade de estar lá no Eurípides às 4 horas da tarde, na sexta-feira, né? E foi maravilhoso, assim, né? Ouvir o coral, estar ali no ambiente, ouvir as poesias, trocar os abraços. Então, muitas pessoas estão fugindo de medos que vão crescendo. O medo é um outro desafio, né?
Então, o medo não é algo que a gente possa eliminar da nossa vida, né? Mas a gente pode estar olhando também para ele para ver, né? É um medo ou é uma crença paralisante? Se o medo está me paralisando, né, trancado, escondido dentro de casa, é preciso que eu faça alguma mudança nesse sentido. Esse é o desafio, né? E quando a gente vai na casa espírita, a gente recebe um reforço dessa segurança. A gente recebe uma mudança vibracional que nos capacita a enfrentar as ameaças reais ou imaginárias que estão na nossa vida. Quando eu fico me escondendo na conchinha, o medo vai ficando cada vez mais poderoso e, em muitos casos, só poderá ser melhorado com a ajuda profissional, né? Então, vou deixar aqui já essa ideia terapêutica, né? Se você já está frequentando normalmente a sua casa espírita de forma presencial, ótimo. Se não está, considere retornar, considere intensificar, porque depois desse período de pandemia, de isolamento, nós estamos muito carentes dessas trocas de abraços, de conversas, de lanchinhos, por que não? Né? Tudo bem fluidificado, de ouvir alguém, de se comunicar de maneira saudável. Então, as fugas psicológicas, todos nós estamos empregando de um jeito ou de outro, e até um certo ponto bem interessante, nós mesmos podemos fazer o diagnóstico e nós mesmos podemos instalar um programa de enfrentamento das oportunidades reais da existência, né? Seguindo aqui na ordem, né, ela traz a questão da preguiça, que eu vou juntar com um outro capítulo, que é um outro conflito que ela trata aqui, que é o vazio existencial. A gente nem sempre percebe, no momento ideal, que a nossa vida não tem um sentido único, pessoal e intransferível. Então, nós somos chamados, somos absorvidos por muitas solicitações externas, né? Então, nós temos compromisso, quem foi pai e mãe, quem está pai e mãe, nós somos chamados a esse compromisso de cuidar dos filhos, né? Quem tem o seu trabalho profissional demandado para cumprir as metas ou as questões do seu trabalho profissional, outras tantas ocupações e compromissos que todos temos na vida comum, a gente fica muito absorvido com isso e pensa que nascemos para isso. Não é que pense, eu nasci para isso. Não, simplesmente não para pensar qual a razão da minha existência. Por que eu estou reencarnado? O que o meu espírito veio buscar? O que eu gostaria de fazer, de experimentar, de aprender, de acrescentar ao meu patrimônio espiritual que eu vou levar quando sair desse corpo, em termos de conhecimento e virtude, né? Qual a minha estrada, qual a minha ascensão, qual o meu objetivo? Muitas vezes envolvido por essas necessidades de ocupação, com família, com filhos, com a subsistência, com as necessidades do trabalho, a gente esquece que é um espírito reencarnado e que aqui está para adquirir conhecimento e virtude. E a maneira ideal da gente fazer isso é muito pessoal. Então, para uma pessoa, pode ser um tipo de trabalho
não exatamente o profissional, mas um tipo de trabalho que preencha a sua alma, que a faça se sentir única, né? Um artesanato, uma pesquisa, um curso específico, uma mudança no ambiente, enfim, a nossa vida precisa ter um sentido. E esse sentido não pode ser o outro. O outro, muitas vezes, é nossa obrigação, é nosso dever, é da lei. Né? A lei é de solidariedade, nós temos que ser solidários uns com os outros, nossas vidas estão entrelaçadas. Mas esses deveres e obrigações não podem ser vistos como o nosso sentido existencial. Por quê? Porque essas pessoas, essas situações são impermanentes. Em algum momento não estarão mais na nossa vida ou não estarão mais na nossa vida na forma como estão agora. Então, filhos se tornam adultos, vão seguindo o seu caminho. Nos trabalhos, muitas vezes a gente consegue se aposentar, né? O bairro, a cidade, a casa, a vizinhança, o corpo, né? O corpo é uma grande aula de mudança, de impermanência. Quantas coisas vão, né? Eu fazia, mas não dá para fazer mais, então o que eu faço? Então, a nossa vida precisa ter um sentido consciente, e esse sentido precisa ser buscado também de forma consciente, usando as potências da alma, né? Como a gente estuda com Leon Denis, vontade, pensamento, amor, sensibilidade. Então, eu preciso usar o meu pensamento para pensar, né? Usar o pensamento para pensar é ótimo, a gente fala de improviso, sai essas pérolas assim. Mas é pensar o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de experimentar, o que eu gostaria de aprender, o que eu gostaria de realizar. Dar escuta à nossa alma. Porque se a gente der escuta à nossa alma, nós nunca teremos sensação de vazio, nunca vamos experimentar o vazio, nunca vamos estar atribuindo a outras pessoas, a qualquer situação que seja, o papel de preencher nossa vida, porque ninguém tem esse papel, essa destinação. Né? Então, essa conversa para estabelecer para nós um objetivo existencial mais geral, né? Por exemplo, todos os dias aprender alguma coisa nova, ler algumas páginas de um livro que ainda não foi lido, colocar a mão na massa para produzir alguma coisa que ainda não sabe, buscar grupos de relacionamento que ainda não conhece, enfim, todos os dias nós podemos, de forma consciente, ter objetivos existenciais muito claros diante de nós e, por isso mesmo, muito saudáveis. Né? Agora, a criatura que se abandona às solicitações, às exigências, às possibilidades que o mundo traz para ela, ela tem uma grande chance de estar comprometida com atividades, com situações que não fazem mais sentido, que não lhe preenchem, que não lhe encantam, e essa situação de vazio existencial tem várias consequências, né, que são refletidas por Joana no livro, mas uma delas é a chamada preguiça. A gente conhece aquela lei da física, né, a inércia, né? Então, uma coisa que está parada tende a ficar parada. Quem aprendeu a dirigir antigamente, né, porque agora o carro é automático e sai andando sozinho,
Mas ainda tem os de marcha, né? Sabe que a marcha de maior potência, que gasta mais combustível, que bota o motor para funcionar com mais intensidade, é a primeira marcha, aquela que faz o carro sair do ponto morto, que faz o carro sair do parado para iniciar a sua marcha, para iniciar a sua viagem. Primeira marcha, né? Então, se eu me abandono a uma vida sem encantamento, uma vida sem apelos, sem graças para mim, né? Isso não é egoísmo, tá? Porque, claro que se o que traz graça para mim é fazer a desgraça do outro, está errado, né? É algo que acenda as minhas sinapses, algo que faça o meu corpo querer entrar em movimento. Se eu cedo a isso muito tempo, não emprego uma energia psíquica nesse sentido, eu posso só querer ficar parado, chamada acomodação, e que traz, né, muitas vezes, um ingrediente muito tóxico, que é: eu não tenho vontade de fazer nada, eu até me permito ficar sem fazer nada, e fico me sentindo muito culpado por isso. Então, essa culpa que a gente sente quando se abandona, fica parado, não encontra graça nas tantas possibilidades que estão na nossa vida, é só um despertadorzinho tocando. Aquele despertadorzinho que a gente tem na consciência, né? Que sinaliza, oh, acorda, você não está fazendo a melhor escolha, você não está indo na direção da saúde, mas muitas vezes a gente ainda não aprendeu a desligar o despertador da maneira ideal, que é levantando da cama. Se eu desligo o despertador e continuo na cama, o despertador não está cumprindo a sua função, né? Que é realmente despertar. Então, muitas vezes, a pessoa se abandona, vão instalando níveis variados de desinteresse pela vida, de falta de energia, de falta de graça, né? Interessante essa palavra, graça, né? O que é o estado de graça? É um estado de harmonia com a lei. E o que a lei divino-natural espera de nós? Progresso, crescimento, trabalho, produtividade. Então, quando eu me abandono né, como dizem aí, deixo a vida me levar, a minha vida fica sem propósito, sem objetivos, sem nada que, né, me encante. Eu vou perdendo interesse pelas atividades e vou ficando preguiçoso. E muitas vezes vou ficando preguiçoso e culpado. E acrescenta-se a isso um ingrediente que também é bastante tóxico, né? Vou sobrecarregando os outros. Quando a gente conversa com pessoas assim sobre do que elas têm medo, o que as assusta, o que elas não querem viver, se fala muito em ficar dependente do outro. Mas essa dependência que preocupa as pessoas não deveria nos preocupar, porque faz parte da lei. Todos nós temos momentos de cuidar e momentos de sermos cuidados. Ninguém nasce já fazendo tudo por si mesmo, sozinho. Nós reencarnamos totalmente dependente dos outros para a nossa sobrevivência. E os outros estarão lá cuidando de nós, porque não cuidaram bem, não cuidaram direito, não foram bons pais, não foram bons isso, bons aquilo. Mas se você está vivo, é porque foi feito muita coisa.
muita coisa, porque o bebê humano é totalmente incapaz de se manter vivo sozinho, né? Completamente incapaz. Então, há um momento da gente cuidar, há um momento da gente ser cuidado. Então, me aconteceu uma doença, me aconteceram limitações que obrigam que eu seja cuidado, ok, é natural, faz parte da vida. Né? Mas no caso da pessoa desmotivada, no caso da pessoa abandonada de si mesma, no caso da pessoa sem sonhos, sem projetos, sem objetivos, ela se torna um peso para os outros, porque ela está deixando de cumprir a sua tarefa, a sua missão, o para que foi criado naquele momento existencial. Então, a gente, se está se percebendo preguiçoso, é bem interessante observar como chegou nesse lugar. Por que está assim? Quais são os seus sonhos? O que você pretende fazer ano que vem? O que você pretende fazer daqui a 6 meses? Como você se vê daqui a 5 anos? Qual a situação que você deixou aguardando o momento ideal para concretizar, para realizar? E vamos embora, está na hora, né? O despertador está tocando. Então, a preguiça precisa, como qualquer, e o vazio existencial, precisam, como qualquer mudança de patamar, ser mudada por uma escada. Eu preciso colocar uma escada. Então, como é que eu estou aqui no térreo? Como é que eu chego no primeiro andar? Eu preciso de uma escada. Quero sair do patamar que eu estou, né, um certo grau de preguiça ou de vazio existencial para um patamar, né, de trabalho, né, de entusiasmo. Missionário é muito bom para a gente poder saber aonde que a gente quer chegar. Então, eu não vou dormir Luzia e acordar Chico Xavier, né? A gente não vai dormir, né, no patamar de baixo e no dia seguinte, como costuma dizer aí no popular, por obra e graça do Divino Espírito Santo, né, já está lá num patamar de uma possibilidade de trabalho, de realização, de entusiasmo, de alegria de viver, de saúde, assim, né? Então a gente está falando aí dessa escada. Muitas pessoas estão se recusando sequer a olhar para o patamar de cima. Elas não querem fazer mudanças. Não querem fazer mudanças. De jeito nenhum. Estão lá de costa, né? Aí, de repente, elas escutam essa conversa, ou lêem um livro de Joana, ou vê alguém fazendo uma coisa legal, e ela pensa assim: eu quero fazer, eu gostaria, acho que eu não consigo, mas eu gostaria. Né? Aí ela vai precisar passar para o outro degrau, que é: vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aí ela precisa passar para o outro degrau, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí, quando você faz essa pergunta, aí entra a sensibilidade que Leon Denis chama de sentido íntimo e que Joana chama de percepção extrafísica, né? Quando você faz essa pergunta, né, com honestidade, com verdade, olha, como é que eu posso sair desse lugar de vida sem graça, de vida sem propósito, de lamentação, de paralisação, para um lugar de encantamento pela vida, de trabalho, de produtividade? Como eu faço? Experimenta fazer essa pergunta. Vão começar a vir respostas, sugestões. Por quê? Joana, como eu falei,
ela utiliza a base da psicologia junguiana, né? E na interpretação que Joana dá à psicologia junguiana, o self, o si mesmo, é o espírito. E o ego é essa personalidade atual, é essa identidade que você tem agora, né? E eles não estão separados, eles estão constantemente em comunicação por aquilo que Jung chamou de eixo ego-self. Então, por esse eixo ego-self, as respostas virão à nossa consciência. Agora, o que eu faço com essa resposta? Passo para o outro degrau? Ok, vou fazer. Vou fazer. Vou aprender como se faz. Vou perguntar a alguém que já faz como foi feito. Vou fazer um laboratório. Vou buscar. Ou eu posso resolver, vou fazer não. Aí cai da escada, volta lá para baixo outra vez, né? Mas quando eu prossigo, num determinado momento, que poderá ser até muito antes do que eu imagino, eu vou poder estar dizendo, eu fiz, eu consegui, eu fui capaz, eu dei conta. E aí acabou, já chegou na perfeição? Não. Aí dali você põe uma outra escada para o próximo patamar e vai fazendo aquilo para que você nasceu, que é a sua progressão, a sua evolução, né? Então, assim, a terapia da preguiça, o enfrentamento desse desafio, é saboroso, não é ruim, é uma conversa com a sua alma, com a sua criança interior, aquela criança, não a criança ferida, tadinha, que chora muito, mas aquela sua criança criativa, que inventava brincadeiras, fazia desenhos, né? Então, volte a trazer para a luz da consciência o seu potencial criativo, a sua habilidade, né, de realizar transformações na sua vida. Tem que espantar aqui minha assistente. Então, aí a gente vai saindo desse desafio da preguiça do vazio existencial. Tem outros desafios aqui que também podem ser combinados, né? Também podem ser combinados, como a raiva, o ressentimento, a culpa, né? Porque eles estão assim interligados. Esses desafios são o resultado natural da convivência. Então, a gente às vezes se esquece que, sendo um espírito imperfeito, reencarnou entre egoístas e orgulhosos como ele mesmo. Então, a nossa convivência, ela é espinhosa, ela é sofrida, porque nós somos nós mesmos egoístas e orgulhosos, e as pessoas com quem a gente convive, na sua imensa maioria, né, também serão. E o propósito desse espetar é a gente ver, caramba, como é ruim ser egoísta, ser orgulhoso, como isso dói na alma do outro, como isso é prejudicial na vida do indivíduo, da coletividade. Então, nessa convivência, é para eu estar aprendendo isso. O objetivo da lei, ao nos colocar nessa situação, é que a gente realize esse aprendizado. Mas, em geral, né, ainda muito mais ligado ao primitivo, né, eu vou ficar com raiva. Vou ficar com raiva. Recebo algo do outro e ainda não desenvolvi o perdão, o auto-perdão, a segurança emocional de pôr limites, e fico com raiva. Tem gente que manifesta a raiva de forma agressiva, ostensiva, e tem gente que essa raiva reflui para dentro.
A pessoa não fala, a pessoa não expressa, mas a pessoa remói, se corrói, né? E nesse processo, ela vai transformando as situações da convivência não tão positivas em ressentimento. Então, o que é isso? A situação aconteceu ali. Ali eu deveria ter dado uma resposta, feito uma mudança, transformado alguma coisa, mas eu não fiz isso. Eu guardo só a memória do fato e da emoção. E quando eu guardo uma memória com emoção, ela não morre, ela fica viva. Então, eu posso estar com 70 anos, né? E estar remoendo, ressentindo o mal que alguém me fez, a mágoa que alguém me gerou, enfim, o abandono que alguém me delegou, a humilhação que alguém me fez passar. Posso estar ressentindo, ressentindo, ressentindo. Isso é ruim, isso causa dor. Com que objetivo? Nos punir? Não, nos despertar. Olha o despertador aí de novo. Acorda! Isso já passou e você também tem a sua cota de responsabilidade por não ter dado a resposta ideal. Culpa, de jeito nenhum, serve para nada. Naquele momento, naquela condição, você fez o melhor que pôde. Todos nós erramos querendo acertar. Ninguém planeja, programa agir de maneira destrutiva com o objetivo único e exclusivo de destruir. Sempre existe um objetivo a ser alcançado que está sendo buscado de maneira inadequada. Então, aprender a perdoar, aprender a perdoar-se e aprender a agradecer. É uma terapia extremamente eficaz para superar esse desafio. A gente errou, com certeza, erramos todos muito. E ainda vamos errar muitos, porque nenhum de nós tem a pretensão de que vai alcançar a perfeição daqui a 2 anos, muito menos daqui a 2 reencarnações, né? Então, isso quer dizer que ainda vamos errar. Mas vamos errar porque somos maus? Não! Os espíritos já resolveram esse enigma filosófico. Nós não temos que ser maus para evoluir. Nós erramos por ignorância. Ignoramos algumas coisas, ignoramos algumas situações que se apresentaram na nossa vida para nos trazer um aprendizado. Em vez de aprender, a gente apenas sofreu. E aí o que acontece? Se vem a culpa, eu vou sofrer de novo, eu vou sofrer de novo, eu vou sofrer de novo, eu vou ressentir. Então, nós precisamos aprender a olhar para os erros, saber por que erramos e correr atrás do aprendizado que faltou, né? da mudança de pensamento que faltou, da ação que deveria ter sido a ideal, precisamos aprender a fazê-la. E isso é o trabalho do perdão e do auto-perdão, né? Que é um trabalho extremamente curador. E quando a gente consegue, através do exercício da gratidão, agradecer o que está bom na nossa vida hoje, a gente, se não tem esse propósito, muitas vezes nem enxerga, nem tem consciência do que está bom na nossa vida hoje. Né? A possibilidade da gente estar aqui usando essa ferramenta, de ter esses livros, de ter Joana de Anjos, de ter Divaldo, de ter Chico, de ter Emmanuel, de ter André Luiz, de ter tantas possibilidades de aprendizado através dessa ferramenta, de fazer cursos, de fazer uma faculdade, de estarmos de alguma forma em alguma situação de mais conforto físico, enfim, se tem alguma coisa de bom na sua vida hoje,
Vamos agradecer com sinceridade, com verdade. E o que não está ruim, a gente vai agradecer também. A gente vai agradecer quando a gente aprender aquilo que aquela coisa que eu chamo de ruim está querendo me ensinar. Então, quando eu aprendo aquilo que eu estou chamando de ruim, aquilo trouxe um ensinamento, e eu adquiro esse ensinamento, aí eu vou agradecer, mas eu já posso agradecer desde agora aquela dificuldade que está na minha vida, porque reconheço nela uma mestra, né? Então, ninguém aprende a ser paciente convivendo com anjos. Ninguém aprende a ter confiança, a ter fé no futuro, vivendo situações de conforto, de tudo bem, de saúde boa, de conta bancária. Não. São os desafios existenciais que vão nos ensinar a ter fé no futuro, a contabilizar os aprendizados, consolidá-los. Poxa, mês passado eu estava sofrendo muito por conta disso, disso, daquilo. Passou. De um jeito ou de outro, tudo passa, né? Ah, que pena! Aquilo estava tão bom, tão gostosinho, tão confortável e acabou. Passou. É tudo impermanente. E a gente, quando aprende a impermanência, a gente aprende a ser livre. E nós somos livres, nós não estamos presos a situações, a pessoas, a nada disso, até que a gente aprenda o que aquilo veio ensinar, né? Então, muitos desafios existenciais são resolvidos pelo perdão, pelo auto-perdão, e todos eles têm que passar pelo crivo do autoconhecimento. Não podemos ignorar o que nos ensina Agostinho no Livro dos Espíritos, que já trouxe de Sócrates, que já trouxe do Templo de Delfos. Precisamos nos conhecer, precisamos saber o que nos move ou o que nos paralisa, e precisamos nós mesmos construir uma escada de ascensão para um patamar mais saudável, mais produtivo e mais feliz. Era isso, queridos, que eu queria conversar com vocês nessa oportunidade. Recomendo os livros, porque o tempo aqui, as possibilidades são muito reduzidas, e nos livros a gente tem tudo detalhadinho: conflitos existenciais e vida, desafios e soluções. Boa continuidade, bom desenvolvimento, boas vitórias sobre nós mesmos, é tudo o que a gente precisa se dispor a realizar. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento à espiritualidade amiga que nos proporcionou nessa manhã essa conversa e a toda essa possibilidade de comunicação entre os irmãos mais adiantados, mais evoluídos, e nós que vamos aqui, alunos, crianças espirituais, buscando aprender para ser feliz. Então, Senhor Jesus, amado Mestre, nossos anjos guardiães, todos aqueles que aqui estiveram, nosso professor Eurípides, nosso irmão Chico Xavier, tantas possibilidades de aprendizado, de crescimento que nos são trazidos em cada estudo. Queremos agradecer por tudo isso e, nesse momento, pedir a permissão para, de nossa parte, dar por encerrado o nosso estudo na manhã de hoje. Graças a Deus.